Saudações, meus caros! No vídeo de hoje, nós vamos seguir com a nossa série sobre a história do Haiti. Nesse segundo episódio, vamos falar sobre a Revolução Haitiana, um momento fundamental tanto para a história desse país quanto para a história da América como um todo. O Haiti foi o segundo país, né, a segunda colônia americana a ter a sua independência, atrás só dos Estados Unidos, mas foi a primeira república do mundo majoritariamente negra. Foi a primeira república do mundo a libertar os seus escravos a partir de uma revolução. Esse momento ele foi fundamental para a história do mundo, se nós pensarmos na questão da luta contra a escravidão. Esse momento ele simbolizou basicamente que essas pessoas escravizadas, elas tinham sim condições de ter o seu próprio país, de construírem o seu próprio governo. Dessa forma, é importante que a gente entenda como esse processo aconteceu, como essas pessoas oprimidas pela dominação francesa conseguiram a sua liberdade. Como eu expliquei no vídeo anterior, desde 1697, os franceses já dominavam aquela região da parte ocidental da ilha de São Domingo. Eles utilizavam aquela região para uma grande produção de cana-de-açúcar. E essa grande produtividade, ela levava à intensa jornada de trabalho dessas pessoas escravizadas. Nesse sentido, então, a gente vai ter, ao longo dessa história de dominação francesa, uma série de rebeliões, de fugas constantes dessas pessoas escravizadas. E essa situação vai levar a tensões cada vez maiores. Castigos frequentes dos senhores franceses, rebeliões constantes e nesse panorama de uma intensa exploração da mão de obra escravizada, em um contexto em que 90% da população daquela colônia era de pessoas escravizadas, era natural que se abrissem espaços de negociação entre essas pessoas, apesar, né, de toda a crueldade, apesar de todas as tensões, assim como a gente teve no Brasil o caso de alguns escravizados que foram libertos, inclusive para reforçar esse sistema de dominação, para acalmar algumas pequenas revoltas focalizadas, esse processo de dar a liberdade para alguns escravizados, inclusive o crescimento de uma população mestiça, que era um resultado de estupros, de exploração de mulheres escravizadas pelos senhores franceses. Então, esse grupo de mestiços, esses grupos de ex-escravizados que conseguiam a sua liberdade, vários deles começaram a se alfabetizar, entraram em contato com ideias de outros lugares do mundo. Então, nesse contexto de tensões, de fugas constantes, de um crescimento, inclusive, de uma consciência, de uma identidade entre esses escravizados nessa região, nós tivemos também uma influência de ideais iluministas, de algumas ideias políticas que existiam na Europa do final do século XVIII. Essas ideias chegavam nas colônias principalmente a partir desses grupos mestiços, dessas pessoas libertas, letradas, que vão entrar em contato e vão utilizar essas ideias para repensar as condições da sua sociedade. Nós não podemos colocar, entretanto, todo o peso da Revolução Haitiana em uma influência iluminista europeia. Vejam, já existiam várias tensões, já existiam vários movimentos dessas pessoas escravizadas nessa colônia que vai dar origem ao Haiti. Rebeliões, fugas, movimento de identidade dessas pessoas, inclusive a partir da religião voodoo, né, de origem africana e tal. Existiam comunidades quilombolas de grupos que fugiram e formavam comunidades isoladas de fugitivos. Então, nós tínhamos todo um contexto anterior a essas ideias iluministas. Nesse sentido, quando nós falamos sobre a Revolução Haitiana, a gente não pode pensar que isso foi uma cópia da Revolução Francesa. Não. Isso aconteceu no período da Revolução Francesa devido às condições que foram abertas por esse momento político. Mas esses rebeldes haitianos escravizados, eles tinham as suas intenções, eles tinham ideias e planos originais. Bom, o fato é que essa mistura de
ideais iluministas, de rebeliões de escravizados, de comunidades quilombolas, de fugas constantes de escravizados, com um grupo de mestiços letrados que tinham algumas noções políticas, que sabiam um pouco sobre o funcionamento, sobre as condições da sociedade europeia, por exemplo. Nesse caldeirão todo, no dia 22 de agosto de 1791, um pequeno grupo liderado por um sacerdote dessa religião voodoo e líder quilombola, Dutch Boukman, começa no norte da ilha de São Domingos a rebelião que vai dar origem à Revolução Haitiana. Esse movimento começa a se espalhar para várias outras regiões dessa dominação francesa, até que em 1792 os revolucionários já tomaram um terço da ilha, liderados por uma figura histórica, por alguém que é considerado até hoje um herói dentro da história do Haiti. Estamos falando de Toussaint Louverture. Esse ex-escravizado foi alfabetizado e, antes mesmo da Revolução, ele já estava adquirindo um certo prestígio, tanto entre os escravizados quanto entre essa pequena elite letrada que vivia nessa colônia. Então, a partir desse prestígio, ele consegue reunir cada vez mais seguidores para a revolução, o que facilitou o sucesso da revolução em várias frentes diferentes, até que em 1794, com todas as tensões que estavam acontecendo na Europa, com a França invadida pela Áustria e pela Prússia, com todas as tensões entre jacobinos e girondinos, e com esse sucesso dos revolucionários haitianos, os jacobinos que governavam a França durante o momento da Convenção não viram outra alternativa que não fosse abrir espaço, então, para o fim da escravidão nas colônias francesas aqui na América. Então, em 1794, nós já temos um grande avanço, uma grande vitória para essa população haitiana. Mas eles não queriam só o fim da escravidão, eles queriam a independência. Eles queriam o fim dessa dominação. Então, as tensões vão continuando, as guerras não terminam, né? Porque o objetivo era a independência, até que em 1801, já num outro contexto de dominação de Napoleão Bonaparte, quando a Revolução Francesa já tinha esfriado, quando os jacobinos já são afastados do poder, Napoleão então decide retomar o controle das suas posses na ilha de São Domingos e manda uma grande expedição que consegue então prender Louverture e conduzi-lo para uma prisão na França. Então, esse foi um momento bastante tenso para a Revolução, mas as coisas não terminaram por aqui. Mesmo após a prisão de Louverture, os revolucionários haitianos conseguiram se reorganizar a partir da liderança de Jean-Jacques Dessalines. Em 1813, então, essa reorganização revolucionária consegue expulsar o exército francês da ilha e, já no começo de 1804, nasce então a nossa República do Haiti. O nome que foi escolhido em homenagem, né, dos nativos da região, os Tainos, e na língua deles, esse nome Haiti significava terra de montanhas. Então, uma homenagem, né, justamente aos indígenas que fizeram uma primeira resistência aos europeus ali na região. Então, a partir daqui, nós temos um Haiti independente. A partir daqui, de fato, nasce o país, a República Haiti, mas com uma série de problemas. O Haiti nasce como um país isolado numa América completamente escravocrata, enfraquecido depois de anos de uma guerra civil e foi obrigado também a pagar uma pesada, uma longa indenização aos franceses devido a pressões internacionais que os franceses vão mobilizar, né? Porque, enfim, no caso da América, né, isso foi muito claro. Os vários países americanos, estavam em processo de independência, e inclusive os Estados Unidos, que já estava independente, né? O Haiti foi um motivo de grande preocupação para essas elites escravizadoras, porque era um símbolo, um sinal de esperança para esse povo escravizado em toda a América. Nesse sentido, então, essas elites viram a necessidade de isolar o Haiti. A partir daí, ele teve que negociar
inclusive com os franceses, nessa pesada indenização, mas essa história pós-independência será analisada no nosso próximo vídeo, o Haiti no século XIX. Por enquanto, ficamos por aqui, inclusive com essa imagem que ilustra assim, esse processo de expulsão dos franceses do território haitiano, logo depois do sucesso da Revolução, do processo de independência. Ficamos aqui com esse sucesso revolucionário. Bons estudos. Abraço.